De hoje vamos falar sobre centrais nucleares. Já falamos de hidroelétrica, termoelétrica, agora vamos fechar com os combustíveis nucleares. É interessante, né? Porque o combustível nuclear é um combustível abundante, né? As reservas que tendem a continuar aumentando têm tem capacidade de atender a nossa demanda pelos próximos 160 anos. A grande vantagem da usina nuclear, como a gente vai ver hoje, é que usa-se muito pouco urânio para produzir a mesma quantidade de energia, e a gente tem mais ou menos umas 450 usinas nucleares no mundo. Essa figura mostra que cada usina nuclear é aproximadamente de 1 gigawatt. Ela mostra também que eu tive um boom lá pelos 85 e vem caindo, né? O número de unidades. De 2003 para cá, por exemplo, nenhuma usina nuclear foi instalada nos Estados Unidos. A gente vendo as figuras, a gente vê que nos Estados Unidos o programa nuclear está caindo, na França está caindo, na Alemanha está caindo, só quem está colocando novas usinas nucleares no mundo é a China. China, Coreia e o Japão, como a gente viu, está encerrando o processo dele de energia nuclear. Vamos considerando, né, essa queda, né, da participação relativa. Em 1990, mais ou menos 18% da geração de energia era nuclear. Hoje está na ordem de 10%. E essa queda está muito relacionada à questão da segurança. Né? Depois do grande acidente de Chernobyl, as pessoas têm medo. Né? Então, os sistemas políticos decidem não votar. Talvez isso tenda a mudar com as questões ligadas ao clima. É isso que eu digo, né? Muita gente boa hoje, né, fala que se a preocupação climática voltar ou passar a ser a mais importante, é muito provável que as usinas nucleares voltem a ter uma participação importante. Né? A dificuldade ainda é que ela é cara, né? Porque quanto mais aumenta as exigências de segurança, mais cara fica a instalação, portanto mais cara a energia gerada pelo combustível nuclear. Uma coisa interessante é perceber que a capacidade, né, o fator de capacidade de uma usina nuclear é muito grande. Se eu pego os dados do mundo, né, a gente tem uma potência instalada da ordem de 400 gigawatts e a gente, nos últimos muitos anos, a gente gerou uma quantidade de energia da ordem de 2.800 terawatt-hora. Portanto, transformamos esse terawatt-hora em gigawatt médio, dividindo pelo número de horas do ano, não é? E aí a relação da potência média pela potência máxima me dá o fator de carga. O fator de carga elevadíssimo, ou seja, isso é característica das nossas usinas nucleares, é que ela sempre funciona na base. Bota ela para funcionar, ela gera o seu gigawatt constantemente e para muito pouco. Então é uma boa característica, uma característica que reduz o seu custo, né? Esse grande fator de carga. Como é que funciona o combustível nuclear? Tem que lembrar, né, que é o átomo. Né? Os átomos, né, têm os elétrons e o nêutron. No nêutron tem nêutron e prótons. E a gente chama de os átomos com o mesmo número atômico, mas com diferente número de nêutrons, são chamados os isótopos. E aí são os isótopos do urânio que são bons para a fissão nuclear. O que isso quer dizer? Olha só, eu encontro na natureza, né, o isótopo urânio 238. O que é bom para fazer a fissão é o 235. Ele, em geral, tem uma porcentagem muito pequena de urânio 235 na natureza. Então, o que a gente precisa fazer com esse isótopo 238 do urânio é o que a gente chama de enriquecer, né? Colocar mais 235. E essa técnica de enriquecimento do urânio que a gente vai tentar falar agora um pouquinho. Não é? Então, eu preciso de 5% de 235 para nosso combustível nuclear,
Submarinos nucleares precisam combustível um pouquinho mais refinado, e a bomba atômica precisa de urânio a 90% de urânio 235. Como é que é esse processo, né? O ciclo nuclear, o ciclo do combustível nuclear? A gente busca ele na natureza, na forma do urânio que a gente chama de yellow cake, aí transforma esse urânio no hexafluoreto de urânio, que é transformar a matéria-prima em gás. Para enriquecer, eu preciso de transformar o urânio em gás. Uma vez transformado em gás, eu enriqueço o urânio. Eu enriqueço o urânio e o transformo em dióxido de urânio, que é um pó. Esse pó eu coloco em pastilhas. Eu coloco em pastilhas, umas pastilhas mais ou menos de 1 centímetro cada uma. E essas pastilhas são colocadas em grandes varas de uma liga muito especial chamada zircalói. E essas pastilhas que são colocadas em grandes estruturas, essas estruturas que vão para o meu reator. Aí queima o combustível e esse combustível deve ser condicionado de uma forma a não transmitir radioatividade. Algumas figuras mostram esse processo, né? Então essa aqui é a matéria-prima, chamada yellow cake. Essa aqui são as pastilhas. Você coloca as pastilhas nas varetas e essas varetas são colocadas em grandes estruturas de aproximadamente 5 metros e esse é o combustível que entra na usina nuclear. Essa foto mostra o condicionamento do combustível nuclear depois de usado. Bota-se em piscinas e em lugares protegidos, é claro. E é aquela questão, né? Vou fazer o mesmo problema que eu resolvi para os outros combustíveis fósseis, tentar avaliar quanto que eu preciso de combustível. Para começar, para transformar a matéria-prima no urânio enriquecido. Ora, se a concentração é de 0,7 e eu preciso de 5% de concentração, eu já preciso de 7 quilos para formar 1 quilo do urânio enriquecido. E aí vamos pegar qual a massa de urânio que pode ser transformada em energia para gerar toda a energia nuclear do mundo, ou seja, os 2.800 terawatt-hora que foi gerado. E eu vou supor o mesmo rendimento, aquele rendimento de 40% que a gente tem usado para as usinas térmicas. Olha que interessante. Eu tenho energia, divido pelo rendimento para ter o quanto de energia que eu preciso. Eu sei que a energia é mc2, onde c é a velocidade da luz. A hora que eu divido, né, essa quantidade enorme de energia pela velocidade ao quadrado, eu tenho uma quantidade de massa desprezível, né, 280 quilos. Na verdade, não é essa conta é a quantidade de massa transformada em energia. Para fazer a conta de quanto de urânio eu preciso, na verdade eu tenho que ir no detalhe das fissões nucleares. Ou seja, eu sei que uma fissão gera uma quantidade bem pequenininha de joule, 1 quilo de urânio tem uma quantidade enorme de fissões, portanto eu consigo calcular a energia específica do urânio 235, boto ela em gigawatt-hora, e aí, considerando o meu rendimento e esses 7.000 terawatt-hora, eu estou usando hoje algo em torno de 309,7 toneladas de urânio 235 para gerar toda a energia nuclear que foi gerada em 2019. Vamos comparar com combustível com carvão, não é? Aí, bom, eu tenho a potência específica do carvão, a do urânio, eu preciso então de 2,85 toneladas de carvão para compensar 1 grama de urânio. É muito interessante, né? Para esses nossos problemas, eu precisaria então de 883 milhões de toneladas de carvão. Para controlar esse processo, em geral, eu tenho que colocar elementos como boro, porque a fissão ocorre quando um nêutron bate no átomo de urânio, que se divide e sai 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons batem em outras coisas e vai uma reação em cadeia. Então eu preciso, para ter uma reação controlada, de elementos que absorvam nêutrons.
O boro é um bom elemento. E aí a gente vai ajustando, bota mais as varetas de controle ou menos, para que essa produção de energia e calor nas minhas usinas seja uma produção controlada. Certo? Tem dois tipos, basicamente, de reator. Né? Esse é o menos usado, que é o chamado BWR, e esse aqui é o mais usado. A diferença de um para o outro é que eu tenho um ciclo a mais de água. Eu vou botar uma figurinha só do pressurizado, que é o mais usado no mundo, e o jeitão dele é mais ou menos esse aqui. Você aquece nas minhas barras de combustível nuclear a água, essa água aquece uma outra água que produz o seu valor, e aqui eu tenho o processo de conversão de energia, né? Que é comprime, esquenta, expande, esfria. Esse ciclo, então, e note que esta água que passa na turbina não passa por nada de radioativo. Então é uma água separada, por isso que esse tipo de reator é muito usado. Eu ainda tenho um terceiro ciclo aqui para resfriar a minha água que está passando na turbina. Então são 3 ciclos de água e o primeiro tipo eu já saio com essa água direto para esquentar ou para expandir o vapor na turbina. Falar para fechar do custo do combustível também é um desenho velho. E lembrando que eu não quero saber quanto que custa o meu urânio, porque tem todo um processo de conversão. Né? Eu transformo ele em hexafluoreto, depois transformo ele em dióxido de urânio. Tem todo um processo de fabricação e enriquecimento que tornam que o quilo do urânio enriquecido bastante caro. Mas o que interessa é quanto que eu custo por exemplo, 1 milhão de BTU. Então, fazendo as transformações, a gente tem esse dado, né, que é mais ou menos meio dólar por milhão de BTU, usando as mesmas referências que a gente usou para os outros problemas, a gente tem alguma coisa em torno de 4,27 dólares por megawatt-hora, muito mais barato, por exemplo, que o gás natural. No entanto, como foi dito, as questões de segurança têm feito que o investimento na minha usina, né, o investimento inicial na usina seja muito caro, o que faz uma grande dificuldade na expansão da usina nuclear, que ela continua muito cara comparada, por exemplo, com a eólica ou com a solar. Era isso que eu queria falar sobre a usina nuclear. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.